Olá, gente, bom dia! Seja muito bem-vindo. Imagens do busto de Tamandaré, aqui em João Pessoa, na orla da capital. As câmeras da CEMOB vão se movimentando. Você já vai vendo aí como é que está a situação por lá, 6 horas da manhã, muita gente ali já caminhando, o pessoal do pedal também passando ali. Aquela movimentação de início de manhã na capital de todos os paraibanos, turma fazendo exercício físico, saindo do sedentarismo. É importante se mexer, levar a vida em movimento. Tudo bem? Prazer estar contigo. Posso entrar aí na sua casa? Já vou chegando, já vou entrando. Chego logo cedo, 6 horas, compartilhando esse café da manhã com você, com a sua família. Você já imaginou aí, já pensou que o mais importante de saber o que é que te move é saber também o que é que te paralisa? Já pensou sobre isso? O que é que te paralisa, te deixa estático? Observe, identifique essa paralisação e saiba que, trabalhando essa fragilidade, em breve a paralisação vai se transformar em movimento, essa sua jornada de evolução, para que a gente consiga avançar um pouquinho só a cada dia. São 6 horas, 1 minuto, hoje é quinta, dia 17 de dezembro. Vamos aos destaques de hoje. Está preso o sobrinho do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira. Ricardo Pereira estaria envolvido na morte do tio, que aconteceu no bairro de Manaíra, aqui na capital. O nosso repórter Antônio Vieira tem outras informações participando ao vivo aqui do Bom Dia. Com você, Vieira. Muito bom dia, Pedro. Bom dia aos amigos do Bom Dia Paraíba. Exatamente, o sobrinho do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira, já está na carceragem aqui da Central de Polícia e a Justiça, ela já determinou prisão preventiva não só dele, mas dos outros 2 suspeitos. Um já está preso aqui na Central de Polícia e outro foragido. A gente traz detalhes de toda essa situação daqui a pouquinho. A polícia segue com as investigações. Até daqui a pouco, Vieira. 200 quilos de maconha foram apreendidos no bairro de Cruz das Armas ontem aqui na capital. A apreensão foi feita pela polícia, pela Força Tática da Polícia Militar. Gente, são 6 horas e 2 minutos. A Paraíba voltou a registrar mais de 1.000 casos de Covid em 24 horas. Notícia triste, preocupante e muito alarmante também. Bom dia, Zuila. Oi, Pedro, bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, estou de volta, né? Nem queria voltar para trazer uma notícia tão preocupante para todo o estado, mas a Secretaria de Saúde divulgou o último boletim e foram registradas mais de 1.000 situações, de mais de 1.000 casos em 24 horas. Essa situação só tinha acontecido aqui no estado no mês de agosto, ou seja, os números estão aumentando e daqui a pouquinho eu trago todas as informações ao vivo. Pedro, até já. A situação é séria, mais de 1.000 casos em 24 horas. Obrigado, Zuila. Bom retorno para você, a gente conversa já já. Com as notícias da vacina da Covid, os municípios paraibanos estão preocupados com a logística de armazenamento, porque dependendo do tipo de imunizante, vai ser preciso comprar freezers especiais. E aqui na capital, por exemplo, a gente fala ainda sobre essa questão, a estrutura da rede de saúde está sendo preparada há 2 meses. São 6 horas e 3 minutos, ainda está sendo realizado no Espaço Cultural, gente, o mutirão para a emissão de documentos de graça. Mas vai acontecer um recesso natalino. Bom dia, Felícia Arbex. Olá, bom dia a todos que nos acompanham. Vai ter uma pausa a partir do dia 24 de dezembro, mas por enquanto os trabalhos aqui continuam no Espaço Cultural, no mutirão de emissão de documentos. Neste momento as senhas já estão sendo distribuídas, são 120 senhas por dia. Os serviços aqui começam às 8 horas da manhã, então o pessoal chega cedinho e desde que começou o mutirão, em setembro, mais de 50.000 atendimentos já foram realizados. Logo mais eu volto com mais informações. Já mostrou isso várias vezes aqui no Bom Dia, era uma movimentação bem intensa, né? Muita reclamação, mas parece que agora já está bem mais organizado. Te chamo daqui a pouco, Felícia. O governo federal apresentou ontem a nova versão do plano de vacinação contra a Covid. O secretário de Saúde da Paraíba vai falar sobre esse assunto ao vivo aqui com a gente. Meus amigos, o preço do gás, eu falo sem medo de errar. Denise, bom dia. Tá muito caro mesmo, viu, Pedro? E a gente acessa o Bom Dia para você, bom dia para todo mundo. Uma pesquisa do Procon Estadual que fala dos preços do botijão de gás aqui em João Pessoa. Essa pesquisa foi feita terça-feira, saiu ontem, a gente está trazendo aqui todos os detalhes dela e mostra que a gente pode encontrar aqui em João Pessoa o preço do botijão de gás até, sabe por quanto?
R$ 86. É um peso muito grande para o bolso do trabalhador, uma variação aí de 13%, né, na diferença do menor preço para o maior preço. Já já eu trago esses detalhes e como você pode economizar o gás aí na sua casa mais do que nunca, né, Pedro? Mais homem, quase 90 conto um botijão de gás. É brincadeira? Obrigado, tá, Denise? A gente conversa já já. Nos destaques da política, você vai ver que os vereadores de João Pessoa se reuniram ontem e decidiram aumentar os próprios salários, e também do prefeito e dos secretários municipais. No esporte, você vai ver que o Botafogo Belo empatou com o Atlético de Alagoinhas lá na Bahia pelo jogo de ida da Pré-Copa do Nordeste. A decisão vai ser na próxima semana aqui em João Pessoa. Gente, e o cuscuz? Essa notícia é maravilhosa. O cuscuz foi declarado patrimônio imaterial da humanidade. Não dá para viver sem cuscuz, né? Uma homenagem mais do que justa. E claro, a gente vai falar sobre isso aqui no Bom Dia. E eu sei que você já está aí saboreando esse cuscuz matinal, com ovo, com aquela mistura, porque cuscuz combina com tudo. Maravilha. 6h06. Estamos em casa, como você já sabe. Em casa não, isso aqui é o nosso lar, onde você se sente completamente à vontade. É uma extensão da sua casa, como eu falo todos os dias aqui. Manda sua mensagem, participa do Bom Dia. 981819700. Pode mandar até a foto aí do seu cuscuz, né? Hoje uma notícia bacana sobre o cuscuz, esse patrimônio imaterial, que legal. Manda a foto também, compartilha. Ou então alguma bronca, algum problema, até porque se impacta na sua vida, a gente também fica preocupado. A gente busca solucionar, resolver de alguma forma, buscando as autoridades. Uma ótima quinta-feira para todo mundo. Vamos juntos com os melhores pensamentos, ações e muita fé também. Começa o dia com a gente, Paraíba! O combate ao tráfico de drogas teve grandes apreensões ontem. Foram várias ações. Em uma delas, 4 mulheres foram detidas numa investigação que apura o envio de cocaína pelos Correios. A Delegacia de Repressão a Entorpecentes iniciou as investigações em parceria com a Polícia Civil do Estado do Acre. No começo de dezembro, a gente conseguiu apreender aproximadamente 30 quilos de cocaína, tanto em João Pessoa como em Campina Grande. E, dando continuidade a essa investigação, certo? Continuamos a aprofundar os dados que captamos na primeira fase. Então, percebemos que essa droga, ela tinha o modus operandi de ser enviada via Correios do Acre diretamente para João Pessoa. E aqui ela era capturada, entregue normalmente, como uma entrega simples e distribuída na região metropolitana. Os agentes fizeram uma apreensão de 4 quilos de cocaína que chegou pelos Correios dentro da carcaça de uma TV. 4 mulheres foram presas. A primeira dupla de mulheres, que era o primeiro endereço, elas estariam recebendo a quantia de R$500 para receber essa droga e repassar para uma terceira pessoa. Elas estariam, então, emprestando o endereço, vamos dizer assim. Exatamente. Ela emprestou o endereço para que recebesse a encomenda. A segunda mulher, a terceira mulher, ela foi a pessoa que fez esse elo entre as meninas que emprestaram o endereço e a terceira e a quarta mulher, que era justamente o destinatário final. Então, nós conseguimos chegar até a quarta mulher, que era destinatário final, já morava numa região mais nobre da cidade, num prédio de classe média alta, ali na região do Bessa, Jardim Oceania. E nesse local conseguimos prendê-la, seu veículo, e após uma análise investigativa descobrimos que ela é uma ex-presidiária e que essa droga tinha como realmente um líder, que é um cidadão que está detido no PB1. Já o segundo pacote identificado pela polícia foi essa caixa aqui. Uma encomenda como outra qualquer, sem nenhum disfarce, com o nome de destinatário e também de remetente. Só que é o tipo de encomenda que as pessoas vão retirar na central dos Correios. Lá no local, houve a abordagem. Dentro da caixa havia quase 9 quilos de cocaína. O homem que foi fazer a retirada acabou preso. Vale salientar que há um braço muito forte dentro dessa ação policial, que é o pessoal das operações dos Correios, né, que agem sempre em conjunto
conosco nessa operação Conexão Acre. Então, esse elo forte, DRE, Correios, também vem nos ajudando bastante a desvendar esse destino e a impedir que essa droga circule aqui na região de João Pessoa, região metropolitana, também no interior e Campina Grande. Apreensão muito robusta. A segunda fase da Operação Skunk foi deflagrada ontem pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes. 2 homens foram presos suspeitos de chefiar uma organização criminosa. A partir daqui de João Pessoa, eles seriam os responsáveis por produzir e distribuir drogas, principalmente para as cidades de Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, e Recife. Com eles, a polícia apreendeu drogas, dinheiro, alguns objetos e também um veículo. 6h17, 200 quilos de maconha foram apreendidos no bairro de Cruz das Armas ontem aqui na capital. A apreensão foi feita pela Força Tática da Polícia Militar, que explicou como foi a ação. Então a gente abordou ele ali na principal de Cruz das Armas, ali próximo ao Campo da Graça. Estava com um HB20 locado aqui de uma empresa de João Pessoa. Nessa abordagem inicial ele estava ali com em torno de 50 quilos de droga na mala do carro. Quando a gente retornou nas imediações de onde ele havia saído, através de um trabalho de perspicácia das nossas guarnições, a gente saiu verificando algumas áreas suspeitas. Tinha um galpão, ele estava justamente acondicionando todo esse material no subsolo, droga espalhada numa lona, pronta para ser ensacolada, e outras que estavam aqui ensacoladas como essa aqui, ó, em torno de 15 quilos, 10 quilos, 13 quilos cada sacola dessa. Aqui a gente tem uma totalidade de 200 a 250 quilos de maconha. O que é que acontece a partir de agora? Bom, toda essa droga está sendo apreendida, vai para o IPC fazer aquele processo do exame. O indivíduo, o Rafael, 24 anos de idade, que está preso aqui na central de polícia, junto com outro indivíduo que estava fazendo a segurança do local, vão ser autuados por tráfico de entorpecentes e daí em diante aguardar o transcurso do processo. Belo trabalho da polícia. E ainda falando sobre ações de combate ao tráfico de drogas aqui na Paraíba, um acusado de atuar em uma organização internacional foi detido ontem numa ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil. O foragido da Justiça possuía 3 mandados de prisão por tráfico. A prisão aconteceu na unidade operacional da Polícia Rodoviária em Mata Redonda, da Polícia Rodoviária Federal. Esse homem estava num carro com carteira de habilitação falsa. Na chácara, onde o homem estava escondido, aqui em João Pessoa, na Praia do Sol, foram localizados 25 quilos de um pó branco utilizado no refino da cocaína. Gente, lá no Espaço Cultural continua acontecendo o mutirão para emissão de documentos de graça, como você já vem acompanhando sempre aqui no Bom Dia. A gente já fala sobre isso há um tempinho. Mas vai ter um recesso de fim de ano, tá? Se você está programando dar um pulinho no Espaço Cultural para tirar esse documento que você está precisando, fique atento porque vai acontecer esse recesso e as atividades só voltam no ano que vem. A partir de quando esse recesso, Felícia? Bom dia mais uma vez. Oi, Pedro, bom dia a todos. A partir do dia 24, depois vai ter uma pausa também no fim de ano e aí volta em janeiro. E eu vou conversar aqui com a senhora que foi a primeira da fila a chegar hoje aqui para receber esse atendimento e fazer a emissão da documentação, que é a dona Gisélia. Gisélia, bom dia. Senhas já foram distribuídas, já estão sendo distribuídas aqui e a senhora foi a primeira a chegar. Chegou que horário? Bom dia, eu cheguei, era 3h20 da manhã. Então, quando nós chegamos, já tinha 2 pessoas. Então, eu fui organizando a fila com as fichas que eu fiz lá fora, né? Passei a organizar lá fora. Então, mas ainda tem ficha, né? Para quem chegar, eu creio que ainda tem ficha. E então, as pessoas que eu organizei lá fora com as fichas, já entraram tudinho, já está tudo aqui, né? Mas eu creio que ainda tem ficha. A senhora já veio ontem, né? E não conseguiu fazer o documento por quê? Porque faltava a certidão de nascimento. Então, como a gente não tinha trazido a certidão de nascimento, e a gente teve que voltar novamente hoje, por conta da certidão de nascimento, porque tem que ter a certidão de nascimento, o CPF, RG, para poder tirar a identidade, né? Hoje vai dar certo. Hoje vai dar certo, em nome de Jesus.
Muito obrigada por falar com a gente. Bem, os atendimentos vão começar daqui a pouco, às 8 horas da manhã. 6 horas da manhã as senhas já começam a ser distribuídas. Ainda tem senha por aqui, então quem precisa tirar o CPF, carteira de identidade, pode vir por aqui no Espaço Cultural que fica em Tambalzinho, porque ainda tem senha para os atendimentos. E eu vou conversar com o Roberto Leite, ele que é gerente executivo do Programa Cidadão, que vai explicar para a gente sobre esse recesso, sobre essa pausa do multirão. Roberto, bom dia. Pausa dia 24 de dezembro. Bom dia. Será uma pausa dia 24 de dezembro, porque será ponto facultativo, que o senhor governador já decretou no Diário Oficial. Então, mas o mutirão não terá recesso, ele vai funcionar normalmente, como está desde o dia 21 de setembro. Então, como é facultativo dia 24, vai ter essa pausa. E dia 31, mas dia 4 de janeiro já retornamos normalmente. Bem, desde setembro, mais de 50 mil atendimentos, documentos já foram realizados, já foram feitos por aqui. Verdade. De 21 de setembro para cá, já passaram quase 17 mil pessoas pela nossa triagem, num total de atendimentos de 58 mil atendimentos. Quais os documentos que nós estamos emitindo aqui no mutirão? O RG, a carteira de trabalho digital, o CPF e o antecedentes criminais, que esse é aquele para emprego, que até o momento, até ontem no caso, já foram emitidos quase 1.800 antecedentes criminais. Esses documentos estão sendo emitidos de graça e é preciso ter uma documentação para poder fazer esses documentos, para não acontecer igual com a dona Gisele, que teve que voltar no outro dia porque estava sem a certidão. É verdade, com certeza. Para ser atendido aqui é necessário trazer, se você for casado, a certidão de casamento. Se for solteiro, o registro de nascimento. Se for divorciado, a certidão de divórcio. Todos os documentos têm que ser original, o documento tem que ser original ou a xerox autenticada em cartório. Para os antecedentes criminais, só é necessário ele trazer o RG. Os atendimentos feitos na área do interior do estado já foram paralisados. Foram paralisados até porque os gestores pediram para paralisar. Mas nós paramos a semana retrasada, né, a última semana, próxima passada, com os municípios de Gado Bravo, Umbuzeiro, Natuba e Aroeiras, que foram emitidos durante essa semana quase 6 mil documentos. Bem, teve essa pausa por causa do aumento do número de casos na região de Covid-19. Tem uma previsão para retorno? Provavelmente. O retorno do programa itinerante, geralmente ele acontece em fevereiro. Não é isso? No interior, o itinerante. Já o nosso mutirão aqui, ele vai permanecer normal. A partir do dia 4 de janeiro, é um compromisso do nosso secretário. O doutor Tibério sempre tem vindo aqui. A única preocupação dele é o cuidado, porque a pandemia ainda existe. Até o momento, quantas senhas já foram distribuídas? Por dia são 120, né? Por dia são 120. Até o momento foram entregues pouco mais de 60 fichas. Nós temos disponível mais de 50 fichas. Então, se você vai chegar aqui hoje até umas 8 horas da manhã, com certeza será atendido. Muito obrigada pelas informações. Bem, até o momento não tem fila por aqui. Quem já veio pegar a ficha já está sentado no seu lugar, aguardando o atendimento. E quem precisa tirar algum documento, fazer a carteira de identidade, CPF, tirar antecedente criminal, carteira de trabalho, pode vir aqui para pegar a sua senha no Espaço Cultural que fica em Tambalzinho, aqui na capital. Pedro. Recesso de 24 a 31 de dezembro. Obrigado, Felícia. Um bom dia para você, tá? Vamos falar agora de economia, ó. O bolso tá doído, tá na sofrência, né, gente? Ó, uma pesquisa do Procon mostra que o botijão de gás aqui em João Pessoa tem uma variação de R$13. 13 conto de variação, viu? Dependendo do local em que você comprar. Denise e Delmiro, você tem mais informações sobre isso? Onde é que está mais barato, o valor menor, por exemplo? Você sabe? Você pode responder para a gente aqui, porque minha amiga dona de casa, meu amigo, falou em preço, quanto menor, melhor, né? Porque não está fácil para ninguém, não. A gente vai tentar restabelecer o contato com a Denise daqui a pouco, né?
A gente vai tentar restabelecer. Falou em aumento, aí dá essa pane toda. É porque está tão caro que dá esse problema, mas a gente vai resolver, não tem problema não. O Jornal ao Vivo é assim, a gente vai solucionar para voltar a conversar com a Denise Delmiro. É energia de falar de aumento, é complicado demais. A variação de R$ 13,00 no preço do gás, a gente vai citar isso detalhadamente daqui a pouco aqui no Bom Dia, onde é que você pode comprar mais barato aqui na capital. São 6h26, bom dia, tá tudo bem com você? Sabia que o cuscuz foi declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade? Gente, que orgulho! Eu confesso que eu sobreviveria fácil só com cuscuz. Cuscuz no café, no almoço, eu amo cuscuz. O pessoal tá mandando foto pra gente aqui do cuscuz, mas antes tem os comentários também, né? Tem os comentários e fotos. Primeiro os comentários aqui, 981819700. Estou aguardando sua participação. Chegando muitas mensagens aqui. Eita, falta d'água, viu? Bom dia, os moradores de Mangabeira 2 estão sofrendo com falta de água. Cagepa, bom dia, Cagepa. Olha a reclamação aí. Falta d'água em Mangabeira 2. O pessoal tá na bronca, viu? Acordar cedo e não ter água, né? Ninguém merece. Bom dia, mais uma mensagem chegando aqui. Ontem rodei todas as UPAs e no PSF também do meu bairro atrás de fazer um teste para Covid. Nenhum tinha. Estou com sintomas e infelizmente voltei para casa sem fazer o teste. Isso é um absurdo porque as autoridades de saúde dizem que tem teste, mas chegando lá, não tem. Débora de Mangabeira 8. Débora, a gente mostrou ontem no Bom Dia que você pode fazer uma denúncia no Ministério Público quando isso acontecer, tá? Mas, enfim, são mensagens que a gente recebe frequentemente das pessoas dizendo que procuram os testes, mas não conseguem. Obrigado, tá, Débora? Um bom dia para você. Vamos agora para as fotos. Helena de Camboinha. Que cuscuz bonito, hein, Helena? Esse ovo aí, queijo assado, que também é uma delícia. E quando é douradinho assim, não fica mais gostoso? Que maravilha. Helena, um abraço para você, tá? Tem outra mensagem aqui. É o Fernando do José Américo. Eita, Fernando. Cuscuz com aquela carninha assada, hein? Aquele suquinho ali também. Deve estar se preparando para sair de casa o Fernando, mas antes vai ficar energizado com aquele cuscuz. Manda foto também do seu cuscuz aí, do seu café da manhã. 981819700. Denise, tem cuscuz aí? Hoje, cadê o seu cuscuz? Mostra aí, porque eu quero saber qual a sua receita de cuscuz nessa data tão representativa para os nordestinos, para os paraibanos, porque o cuscuz foi declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade. Cadê o cuscuz, Denise? Tô vendo não. Que delícia, né, Pedro? Tá ali. Vou ter que molhar a massa bem direitinho, porque o segredo é esse, é a massa do cuscuz bem molhada. Ah, eu gosto demais. Falando em cuscuz, falando em cozinhar, agora sim, vamos falar de botijão de gás, né, meu amigo? Você me perguntou agora há pouco qual o preço menor encontrado aqui em João Pessoa. R$ 74,00 se for à vista, tá, gente? Há cerca de 2 semanas eu estava aqui conversando com vocês sobre o 10º aumento do gás de cozinha este ano. Com certeza o produto que mais teve aumento nesse ano de pandemia, infelizmente. Na época, isso lá no início de dezembro, agora há pouco, 15 dias praticamente, a Petrobras tinha falado de um reajuste de 5%. E aí aguardávamos a chegada desse reajuste no nosso bolso, no bolso dos consumidores, e esse preço chegou. O Procon Estadual fez uma pesquisa aqui em João Pessoa, nos principais pontos de vendas de gás de cozinha, e percebeu uma diferença de um gás para o outro de até R$ 13,00. Até R$ 13,00, então por isso é bom pesquisar muito. O levantamento vai de acordo com o pagamento à vista, que varia de R$ 74 a R$ 84,00, e aí é um pouco mais barato porque você vai... precisam comprar, né, um botijão novo para casa nova, enfim, ou então seu botijão está velho, você tem que trocar o vasilhame, comprar ele todinho inteiro, não só o gás, mas também o botijão mesmo, né, aquele de 13 quilos. Os preços estão variando de R$ 190 a cotidiar na sua cozinha, viu? O gás embora também, e tem várias dicas também das donas de casa de usar mais panela de pressão, né, para gastar menos gás, de fazer a comida toda. Dependemos dele, mas tá caro, viu? E como tá caro, Denise? 10 aumentos, né? Imagina só, 10 aumentos no ano, você não consegue se organizar. O planejamento, o orçamento familiar fica realmente comprometido. Vai ficar mais caro fazer nosso cuscuz, né? Porque vai gastar mais gás também. O nosso cuscuz de cada dia. Denise, daqui a pouco a gente conversa mais, tá? Obrigado pela participação. Como sempre, a Denise que está conosco aqui na apresentação do Bom Dia até as 8h30 da manhã. São 6h31. A Paraíba voltou a registrar mais de 1.000 casos de Covid em 24 horas. E o total chega a mais de 156 mil casos. Essa é a primeira vez desde agosto que o estado registrou tantos infectados, mais de 1.000 por dia. Zuília Davi atualiza as notícias do avanço da pandemia
aqui pra gente. Bom dia novamente, Zuila, com você. Oi, Pedro. Bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, uma situação preocupante, né? Que volta a alertar todos os paraibanos com esses novos dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. Nós preparamos uma arte com todas as informações sobre a pandemia aqui no estado. Até agora, de março até ontem, foram registradas 3.487 mortes. Foram 18 novas mortes, de acordo com o último boletim, e só nas últimas 24 horas foram 10 mortes. Casos confirmados ultrapassaram 156.122 casos. Esse é o número atual, 156.122 casos. Novos casos foram 1.388. A última vez que a Paraíba tinha registrado números tão altos foi no mês de agosto. E um número maior só foi registrado no dia 11 de agosto, quando foram registrados 1.453 casos. Ou seja, a Paraíba volta a ter um estado de alerta em relação à pandemia. Número de recuperados, que a gente sempre traz aqui nos nossos telejornais, até agora foram 121.400 paraibanos que se recuperaram da Covid-19. Nós também temos os números da média móvel de casos. Ontem, esse número foi de 687, um aumento em relação ao último número, que foi no dia 3 de dezembro, que foram de 414 casos, um aumento de 66%. E também temos o número da média de mortes, que ontem foram registradas essa média de 14, e no dia 3 de dezembro foram 7, ou seja, um aumento de 92%. São números alarmantes porque estamos no fim do ano, né, às vésperas de comemorações como o Natal, o Ano Novo, todo mundo vai querer se confraternizar, então é importante redobrar os cuidados, manter o distanciamento social, usar a máscara, enfim, ter todos os cuidados. E ainda hoje, Pedro, aqui no Bom Dia Paraíba, a gente vai conversar com o secretário Geraldo Medeiros, que vai falar um pouco mais sobre esses números tão alarmantes da pandemia aqui no estado. Volto com você. Obrigado, Zuila. Até daqui a pouco. Você que está assistindo a gente, restaure a sua racionalidade. A situação é muito séria. A gente mostra aqui os números todos os dias. Avanço, acréscimo, subida da curva de infectados, também número de mortes. Evite aquela confraternização que você está programando esse fim de ano. Evita, espera mais um pouquinho. Não é o momento de confraternizar. A gente tem que esperar um pouco mais, a vacina está chegando para que no ano que vem a gente tenha um horizonte muito mais promissor e saúde para todos nós. Evite confraternizações, como as autoridades de saúde estão preconizando. São 6h35, com as notícias da aproximação da chegada da vacina contra a Covid, os municípios paraibanos estão se preocupando com relação ao armazenamento, porque a depender do tipo de imunizante que vai chegar, vai ser preciso comprar freezers que conseguem atingir temperaturas abaixo dos 70 graus negativos. A Rede de Frio aqui de João Pessoa vem se preparando para a campanha de vacinação contra a Covid há pelo menos 2 meses. Mesmo sem ter ainda uma definição do governo federal com relação à vacina que deve ser aplicada por aqui, a Prefeitura da capital tem um planejamento que envolve logística, insumos, refrigeração e pessoal. Segundo o chefe de imunização do município, João Pessoa é a única capital do país com uma central de frio completa, inaugurada no começo deste ano. O espaço, segundo a prefeitura, tem toda a estrutura necessária para atender uma campanha de vacinação. São 20 câmaras de refrigeração que armazenam até 900 mil doses de 18 tipos diferentes de vacina. É um local que tem auditório, tem a questão da rede de frio, a sala de treinamento, temos também o almoxarifado, que é onde se coloca os insumos de vacinação. Insumos de vacinação é tudo que é relacionado ao processo de vacinação, que não está vinculado somente à vacina, está vinculado a seringas, a algodão, a álcool e por aí vai. Então, tudo que a gente necessita para vacinar, que vai além da vacina, a gente também tem essa estrutura aqui. A gente tem um auditório para também estar capacitando esses profissionais, caso haja necessidade, como vai chegar uma vacina nova, há necessidade de deixar esses profissionais capacitados para ofertar uma vacinação de qualidade também para a população pessoense. Então, em termos de estrutura, nós já estamos preparados, já é algo que a gente já vem pensando desde a campanha de influenza, porque quando se surge uma doença nova, há a possibilidade de surgir também uma vacina. Então, tudo que deu muito certo na campanha de influenza seria espelho para a campanha de coronavírus. A logística da vacinação contra o novo coronavírus deve seguir o mesmo trâmite das demais campanhas, inclusive já pensando na dose de reforço, aplicada 21 dias
depois da primeira dose. Levando em consideração que serão 2 doses da vacinação, diferente da vacina de influenza, que é só uma, então todo esse aporte que a gente precisa de estrutura física, a gente tem aqui na Rede de Frio. Os pontos de vacinação também estão no planejamento da Secretaria de Saúde do município. A ideia é facilitar a vida dos pessoenses na hora de tomar a vacina. A gente tem como grande exemplo aí a vacinação que foi da influenza, onde a gente vacinou cerca de 15 mil pessoas em apenas um dia. Então a gente bateu recordes de vacinação com o maior extramuro que João Pessoa já teve, onde a gente fez vacinação em 68 ginásios. Então, em questões de estruturas física e também de planejamento para esta vacinação, a gente já vem pensando com relação a isso e estamos preparados aí para a vacina que vai chegar. A gente só precisa da determinação do governo federal de qual vacina que vai ser escolhida para que a gente comece a preparar aí todos os nossos profissionais e esteja repassando como vai ser essa estrutura de vacinação para que todos tenham ciência e vacinem da melhor forma. Como é bom a gente estar falando de vacina, mas não pode relaxar nas regras, né? Nós sonhamos todos os dias em falar assim, em breve, estamos livres da Covid, né? Que Deus abençoe que a gente possa dar essa notícia em breve. 6h43 e agora tem a sua participação. Eu adoro te ver, te conhecer melhor, saber que você está mandando mensagem. Isso energiza, gente. 981819700, qualquer tema você pode comentar aqui, tá? Tem mensagem chegando, não se identificou, mas está valendo também. O governo deveria instalar uma Casa da Cidadania no espaço cultural, após o mutirão. Já não pagaria aluguel do espaço e atenderia uma grande parcela da população. Obrigado para quem mandou aí essa mensagem, dando essa sugestão. Ontem o cuscuz foi declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade. Pois é, quem declarou isso foi a Unesco. Imagina só, o nosso cuscuz é do mundo todo. Quem não gosta de cuscuz, bom sujeito não é. Mensagem aí do Caio Lima, do Jardim. Dizem, né, Caio? Eu já ouvi muito falar sobre isso. Quem não gosta de cuscuz, bom sujeito não é. Obrigado, Caio, pela participação, todo mundo aí do Jardim Planalto. E tem foto chegando, quero ver a foto aí desse seu café da manhã, do seu cuscuz. Manda aí a sua foto, quero ver. Eu adoro cuscuz com mortadela, amo cuscuz com mortadela. Casimiro do Jardim Planalto, é mortadela aí, é? Tá parecendo, né? Aquela manteiguinha também. Valeu, Casimiro, gostei. Mário de Campina Grande. Dário, é? Ah, o Dário de Campina Grande. Aí já tá no finzinho o cuscuz, né, Dário? Beleza, rapaz, que bonitão. Não esperou nem para tirar foto, Dário. Tem outra foto chegando aqui, cuscuz, Patrimônio Imaterial da Humanidade. Cadê aqui? Atualizei, não está passando não? Deixa eu tentar de novo. É porque fala de cuscuz, é uma coisa séria. Ah, esse aqui é um cuscuz gourmet, né? É um cuscuz gourmet, um negócio mais sofisticado, mas é bom também do mesmo jeito, tá decorado ali. Tem outro aqui chegando, do cuscuz, muita gente mandando foto pelo 981819700, aqui eu já mostrei, do Dário, que já finalizou, né? A foto ainda estava um restinho, mas depois ele finalizou. A gente vai continuar mostrando aqui, 981819700. Mande a foto desse cuscuz que você prepara com tanto carinho, com tanto amor, para toda a sua família. Aqui, cá para nós, hein? Depois que a gente come um cuscuz, né? Com sustância, aí o dia rende bem diferente. Agora tem a previsão do tempo aqui no Bom Dia. Vamos dar uma passadinha lá no interior do estado. No Brejo, máxima de 30 e mínima de 21. Nebulosidade variável, pode chover pela manhã, tá? No Cariri, Curimataú, bom dia para todo mundo aí. Máxima de 34 e mínima de 20. Pode chover à noite. Tempo nublado em alguns momentos aí na região. No Sertão, máxima de 36 e mínima de 23. Pode chover à noite no Sertão. Eita, que notícia boa. Pode chover à noite por aí, gente. Tomara. No Alto Sertão, máxima de 36 e mínima de 22. E também pode chover à noite. Deus abençoe, que chova bastante para trazer esperança para o sertanejo. Vamos continuar o nosso Bom Dia agora falando com o repórter Antônio Vieira, que tem outras informações da Central de Polícia nas últimas 24 horas, atualizando para a gente, Vieira. Isso, Pedro. A Delegacia de Homicídios registrou 2 casos que tiveram uma certa repercussão de ontem para hoje. Um deles foi às 9h30 da noite, no bairro Aeroclube, aqui em João Pessoa. Um soldado tinha ido a pé, sem farda, fazer compras em um supermercado, quando foi surpreendido por uma dupla de assaltantes. O soldado reagiu e aí o que aconteceu?
Ele atirou contra um dos bandidos, o bandido também atirou contra ele e os dois saíram feridos dessa situação. O bandido, identificado como Arlisson Santos Pereira, de 19 anos, levou um tiro no pé direito. Ele foi levado ao hospital de trauma para ser atendido e chegou aqui na central de polícia por volta das 3 da madrugada. Foi autuado, está na carceragem. E um detalhe, hoje faz exatamente um mês que ele saiu do SEJO, Centro Educacional de Jovens, onde cumpriu medida socioeducativa por ato infracional análogo ao crime de assalto. O soldado em questão, o soldado Júnior da Seatur, levou um tiro no braço e um tiro no ombro. Um projétil ficou alojado no ombro dele, mas ele passa bem e já recebeu alta do hospital. Um segundo acusado, de acordo com a polícia, conseguiu fugir. A gente também tem informações de uma situação que aconteceu em Santa Rita, no Alto das Populares. Foi ontem à noite, um tiroteio deixou um morto e 4 pessoas, pelo menos 5 pessoas feridas ontem à noite, no bairro Alto das Populares, em Santa Rita. Foi por volta das 8 da noite, na rua Nilo Peçanha, comunidade do 11. De acordo com as informações, as vítimas estavam num bar bebendo quando um grupo chegou em uma moto e em um carro e começou a atirar contra todos que estavam no bar. Os feridos foram socorridos para o hospital municipal e depois para o hospital de trauma aqui em João Pessoa. Marcelo Francisco dos Santos, de 36 anos, morreu a caminho do hospital. Segundo a polícia, ele não tinha nada a ver com a situação, não seria o alvo dos bandidos e outros 4 homens ficaram feridos. De acordo com a polícia, um homem de 50 anos, outro de 22, outro também de 20 e um quinto que não foi localizado pela PM no momento da apuração do que estava acontecendo. Esses homens foram levados para o hospital de trauma, já receberam alta, de acordo com as informações que nós temos. E a polícia segue investigando o caso, para identificar suspeitos e fazer as devidas prisões. Pedro, voltamos contigo. Obrigado, Vieira, pelas notícias policiais. Isso de emissão de diploma digital foi lançado pelo MEC. Uma boa notícia, gente. A UFPB está entre as 5 instituições do país que implementaram esse sistema. A gente vai conversar com a nossa repórter Felícia Arbex. Bom dia, Felícia, com você. Isso mesmo. A versão digital do diploma tem a mesma validade do documento em papel. E, de acordo com o MEC, essa é uma forma de reforçar a segurança para o registro de diplomas, evitando assim fraudes. E a UFPB é uma das 5 primeiras universidades federais que participam da implantação desse sistema. Nós conversamos com o professor Guido Lemos e ele fala sobre esse assunto. Vamos assistir. O diploma papel ele está sendo objeto de falsificação. Então, é uma fraude que tem se tornado muito comum. Então, milhares de pessoas estão sendo enganadas, tanto pessoas que fazem cursos acreditando que o curso é válido, não é válido, quanto pessoas que estão contratando profissionais que apresentam documentos que não são verdadeiros. O diploma digital, ele é um arquivo, basicamente, ou, na realidade, é um conjunto de arquivos, é como se fosse um diretório, de um computador. E nesse diretório a gente tem vários arquivos. Um arquivo é o que a gente chama da representação visual, é o que, basicamente, se você imprimir, vai ser igual ao seu diploma papel. Mas a gente tem, além dessas informações que são legíveis para os humanos, a gente tem lá informações que o computador pode processar. Então, a gente vai ter a parte do diploma propriamente dito e o dossiê acadêmico dos estudantes, com o histórico, todas as disciplinas cursadas, professores que ministraram a disciplina, nota, titulação dos professores. Então, tem um conjunto adicional de informações que pode ser processado por computadores. E esse conjunto, esse documento digital, que é o que a gente chama de um documento relevante. Então, quando um documento é relevante, ele precisa ser assinado. Então, o reitor da universidade que tem autoridade para emitir esse título, ele vai precisar assinar. No diploma papel, a gente faz um desenho lá da assinatura do reitor, que supostamente só ele sabe fazer. No caso digital, a gente usa um certificado digital e um conjunto de senhas, que protegem esse certificado. Então, tem uma das senhas que é secreta. Por exemplo, no certificado digital do reitor da UFPB, o professor Valdinei, só ele sabe a senha do certificado dele, a secreta. E tem uma outra que é pública, que a gente usa para validar se esse documento, que a gente
usa uma função matemática. Né? Uma função matemática, né, calcula ali o que a gente chama de um resumo do documento, criptografa esse resumo com a chave do reitor, e aí esse documento está assinado pelo reitor, tá? Assinado digitalmente. Então, como o professor explicou, o diploma digital ele acaba sendo mais seguro, mas ele também pode ser impresso. Pedro. Obrigado, Felícia. Boa notícia, né? O UFPB dentro desse pioneirismo aí. Importante, boa notícia pra gente. Obrigado, até daqui a pouco. 6h57, bom dia pra você, tá? Atenção pra quem vai fazer o Enem, é o seu caso, tá pensando aí no ProUni? O MEC, gente, confirmou que o ProUni não usará as notas do Enem 2020, tá? Falei certinho, Denise? É isso mesmo? Exatamente isso, Pedro, porque não daria tempo, né? Era a preocupação dos estudantes que estão aí esperando pelo ProUni. O MEC fez essa confirmação, a gente já estava aguardando essa confirmação sim, tendo em vista aí que as inscrições começam no mês de janeiro e a nota do Enem só deve sair lá para março, né? As provas do Enem são no final de janeiro, então não daria tempo, não daria mesmo. Dessa forma, os candidatos que forem se inscrever no ProUni têm que utilizar a nota do Enem 2019, como o Pedro falou. Com os resultados, né, do Enem 2019, você pode aí tentar para 2 cursos, inclusive, através do ProUni. Quem pode participar do ProUni? Tem gente que tem que ter cursado o ensino médio em rede pública, sido bolsista integral em escolas privadas durante todo o ensino médio, pelo menos, ter alguma deficiência, ser professor da rede pública de ensino, da educação básica também, com exceção dos docentes, os demais candidatos não podem ter diploma de ensino superior, só os docentes, os professores têm essa possibilidade. E agora sobre os critérios de renda, né? O ProUni, ele faz o pagamento de até toda a bolsa de toda a sua faculdade ou parcial. A bolsa integral, para quem pode, renda familiar mensal per capita de até um salário mínimo e meio. Já a bolsa parcial, ou seja, 50% da mensalidade, é para quem tem renda familiar per capita de um salário mínimo e meio a 3 salários mínimos. E quanto ao resultado do ProUni, o candidato poderá se inscrever aí com a nota de 2019, como eu falei, em 2 cursos diferentes. O resultado da seleção vai ser publicado no dia 19 de janeiro de 2021. A segunda lista de convocados sai no dia 1º de fevereiro. Quanto à lista de espera, caso você não entre nesse primeiro momento, tem também como ter a lista de espera dos convocados. Quem tiver interesse depois, dia 18 a 19 de fevereiro, lista de espera, tá bom? São essas as informações do ProUni, mas eu também quero atualizar do FIES, se você se interessa pelo FIES, também vai abrir inscrições em janeiro, ou seja, vai utilizar também as notas do Enem 2019 e não 2020, tá bom? Segue o mesmo critério para o FIES. E sobre o SISU, a gente já divulgou aqui no Bom Dia Paraíba, né? Só ficou para abril, então dá para os meninos esperarem as notas do Enem no finalzinho lá de março, né? No mês de março, e se inscrever no SISU no mês seguinte, em abril. Só relembrando para onde vamos lá, inscrições de 12 a 15 de janeiro, resultado. Segunda lista de convocados sai no dia 1º de fevereiro. Interesse em participar da lista de espera, 18 a 19 de fevereiro. Pedro Canizio. Obrigado, Denise. O pessoal continua mandando foto do cuscuz com força, viu, Denise? A gente vai mostrar já aqui no Bom Dia. O pessoal tá em festa porque o cuscuz, patrimônio imaterial da humanidade. Viva nosso cuscuz! Continua mandando sua mensagem aí, a sua foto para o 981819700. São 7 horas em ponto. Bom dia, gente. Intervalo rapidinho. Daqui a pouco vamos falar sobre o plano de vacinação. O governo federal divulgou novas diretrizes e a gente vai saber como o governo do estado vai se preparar para cumprir esse plano. E assusta a situação dos hospitais no sertão. Leitos destinados à Covid estão lotados e os pacientes estão sendo levados para Campina Grande. Sem as festas de fim de ano, as empresas da área de eventos precisaram dispensar os funcionários. Até o aluguel de mesas e cadeiras está em baixa. Que situação, né, gente? Quem trabalha com esse tipo de segmento está sofrendo muito. E quem quer ser concursado em 2021, fique ligado, hein? A gente vai trazer dicas para quem está pensando em fazer o novo concurso da Prefeitura de João Pessoa. Também vamos falar de engasgo. Ao vivo, um bombeiro explica como você pode salvar a vida de alguém que está com as vias aéreas obstruídas. Já mandou seu vídeo dizendo assim, um Bom Dia Paraíba volta? Já não esquece de falar seu nome e a cidade também, gente. Beleza? Estou aguardando seu vídeo aqui. Agora quem vai participar é a Malu, enchendo o Bom Dia de carisma logo cedo.
Eu sou Malu, bom dia Paraíba, volta já! O governo federal apresentou ontem a nova versão do plano de vacinação contra a Covid. Ainda não há uma data definida para o início da imunização, mas os estados devem seguir um plano único. Vamos até Campina Grande conversar com Arthur Lira, que está com o secretário de Saúde aqui da Paraíba, para saber dessas novas orientações que foram repassadas para os estados. Arthur, com você, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia para você que nos acompanha. Desde o início da semana a gente vem falando sobre essa questão da vacina. Inclusive, antes mesmo desse anúncio, o governo do estado da Paraíba já estava traçando planos em relação a como iria adquirir vacinas fora do Ministério da Saúde. Mas como houve um consenso, agora tudo vai ficar centralizado. Ontem teve uma reunião virtual com os secretários de todos os estados, já para traçar esse planejamento, agora que saiu esse novo plano. Como você falou, quem está comigo é o secretário estadual de saúde, Dr. Geraldo Medeiros. Doutor Geraldo, depois desse anúncio, dessa reunião, para o planejamento que a gente tem na Paraíba, o que é que muda em relação ao tipo de vacina que vem? Agora ficou mais fácil, já que tem um consenso? Bom dia Arthur, bom dia Pedro e os telespectadores. Nós tivemos a tarde toda ontem, reunidos todos os 27 secretários estaduais de saúde, no sentido desse planejamento que já a Paraíba dispunha em relação à vacinação contra a Covid-19. E foi unânime a opinião de que o Ministério da Saúde, em consonância com o governo de São Paulo, estará centralizando a distribuição dessas vacinas, como é habitualmente em relação às outras campanhas de vacinação. Paraíba tem toda a sua programação elaborada. Nós estamos com a estrutura das vigilâncias municipais. Teremos o chamamento inicialmente dos profissionais de saúde por letra, para que não haja aglomeração. E dependendo da vacina que vier, isto é, se for a da Pfizer, que exige um acondicionamento diferente, na temperatura de menos 75 graus, nós teremos a disponibilidade de utilizar nas principais cidades, como Campina Grande, João Pessoa, Patos Souza e Cajazeiras, desde que, após o descongelamento dessa vacina, só dessa vacina da Pfizer, nós temos 5 dias para fazer a vacinação e utilizar esses frascos. No caso, além dessa, essa que tem uma necessidade maior de armazenamento vai para as cidades maiores, porque sai mais rápido. Qual outra vacina tem previsão de vir aí na expectativa da Anvisa autorizar? As outras 3 vacinas que mantêm parceria com o Brasil, o acondicionamento é simples numa geladeira comum de 2 a 8 graus, não haverá nenhum tipo de acondicionamento específico. E nós esperamos, e todos os secretários acham, que a vacina da Coronavac, que já está sendo produzida no Instituto Butantan em São Paulo, será a primeira a ser disponibilizada e aí sim serão iniciados os outros municípios, obedecendo a primeira, segunda, terceira e quarta fase dentro do plano de vacinação do governo federal. Inicialmente os profissionais de saúde, né, e as pessoas com acima de 75 anos de idade e aqueles idosos acima de 60 anos institucionalizados, isto é, que vivem em abrigos e asilos. E aí, progressivamente, os idosos, os profissionais da segurança pública e de salvamento, os professores, serão a quarta fase. Secretário, como é que está a taxa de reinfecção aqui na Paraíba? Já tem alguma novidade? Bom, nós temos uma taxa baixa, como é no mundo inteiro, né? 0,6% a média no mundo inteiro de reinfecção. Não há essa preocupação das autoridades sanitárias e nem deve haver essa preocupação da população. A reinfecção é um episódio raro, nós temos 20 casos. O primeiro do Brasil foi confirmado no Laboratório Central da Paraíba e 8 já estão na Fiocruz para serem confirmados através do sequenciamento genético e os demais estão sendo catalogados nos seus prontuários desde que há necessidade de preencher determinados requisitos para que você suspeite de um caso de reinfecção. Ô, doutor Geraldo, a gente está vivendo um momento agora
de preocupação com os aumentos nos casos, principalmente no sertão, se fala muito assim, foi reflexo da eleição. E aí muita gente acaba até se apegando a isso para fazer o que está com vontade. Mas eu queria que o senhor fizesse uma avaliação geral de como está a contaminação hoje, se o que foi da eleição já rendeu e como é que está a expectativa, a preocupação agora fim de ano, ano novo, Natal. A contaminação através do processo sucessório é inegável que contribuiu para esse aumento na ocupação dos leitos e o número de contaminados. Mas não foi só isso, a população relaxou, deixou de usar máscara, não manteve o distanciamento social, principalmente bares, restaurantes, realizaram festas com 4.000 pessoas aqui em Campina Grande, numa casa de shows, em João Pessoa uma boate com 900 pessoas, a orla marítima de João Pessoa toda ocupada a partir de 17 horas, tudo isso contribuiu para aglomerações e o aumento das pessoas contaminadas. Neste mês de dezembro é preocupante as festas de Natal e final de ano. Então as pessoas precisam entender que não podem utilizar nem fazer festa dentro de casa com 30, 40 pessoas da mesma família. As festas devem ser exclusivas para as pessoas que vivem na mesma casa. Essa é a recomendação que nós damos para que nós não tenhamos em janeiro um pico de incidência e a iminência do colapso da rede estadual. Tá ok, secretário, muito obrigado pelas informações. E só uma outra informação, Pedro, é que aqui em Campina Grande, a gente viu o secretário falando que a vacina tem um tipo que ela precisa de um ultra freezer com temperatura de menos 70, 75 graus. Uma faculdade aqui de Campina Grande tem esses equipamentos e já colocou à disposição para armazenar vacinas aqui em Campina Grande. A Secretaria Municipal de Saúde também já tomou conhecimento disso e está avaliando, dependendo aí da vacina que chegar, claro, utilizar para que ocorra o armazenamento correto. Eu volto com você. Toda solidariedade é bem-vinda, seja ela governamental ou empresarial, a gente tem que se unir na luta contra essa doença. Obrigado, Arthur, pelas informações. Agradecer também ao doutor Geraldo pela participação conosco. Por causa da pandemia, as festas de fim de ano foram canceladas, você sabe, e os comerciantes que trabalham com aluguéis de tendas, mesas e cadeiras, por exemplo, são obrigados a dispensar os funcionários. Imagina só como é que está a situação. Muitos desses comerciantes estão buscando outro trabalho. As cadeiras, mesas e tendas estão empilhadas neste galpão há meses e vão continuar assim. Este ano, para evitar as aglomerações, não acontecerão os grandes eventos em praias, casas de shows e condomínios. O setor de festas vem sentindo bastante a recessão causada pela pandemia. Infelizmente, o cenário atual não tem reserva, não tem nada, está horrível, está muito difícil conseguir sobreviver nesse cenário, né? O pessoal, não só eu, todo o pessoal que trabalha na área de eventos. Num ano normal, quando chega no mês de agosto, setembro, a gente já está com material para o final do ano já esgotado. E esse ano está sobrando, né? Mas graças a Deus, assim, o pessoal tem procurado, mas sempre em pequenas quantidades, né? Conjunto de mesa, 3 conjuntos, que não dá para compensar os custos. O gasto para um caminhão sair, fazer o deslocamento, pagar funcionário, infelizmente não tem condições. Com tantas dificuldades nesse período de pandemia, a empresa precisou dispensar funcionários. E enquanto as coisas não melhoram para o setor de eventos, a saída foi iniciar um novo negócio. Resolvi botar aqui tipo um mercadinho, uma mercearia, uma bodega, infelizmente não sei o que é ainda o certo. Mas tentando para ver se dá para conseguir a feira, né, que está difícil. E a esperança é de um 2021 bem melhor. Esse próximo ano vai ser um ano de a gente recuperar o que nós deixamos de fazer esse ano, né? Se Deus quiser, vai ser um ano bem próspero. Agora vamos saber como é que está a tábua de marés para hoje. Desde as 6 horas da manhã, a maré atingiu mais de 2 metros, 2,30. Ao meio-dia vai estar baixa para 40 centímetros. E às 6h20 da noite, maré volta a subir para 2,40 metros. Imagens da capital de todos os paraibanos, João Pessoa, sua linda. Olha como é que está o dia bonito aqui. Máxima de 30 graus e mínima de 24 no litoral. Pode ocorrer chuva esparsa também pela manhã. 7h15 agora, eita, a imagem de Campina Grande, a cara de Campina, né? Esse céu aí, muitas nuvens, algumas carregadas, mas a previsão do tempo é de calor, aí no Agreste, 31 graus de máxima e 20 de mínima. Pode chover também pela manhã, pelo jeito aí vai chover daqui a pouco, né? Porque tem muita nuvem carregada
lá na região de Campina, imagens da torre da TV Paraíba. Ainda hoje a gente volta a falar sobre engasgo. Ao vivo, um bombeiro explica como você pode salvar a vida de alguém, né, numa situação emergencial como essa, com as vias respiratórias obstruídas. 7h21, bom dia. A Prefeitura de João Pessoa abriu 2 editais de concursos públicos para áreas administrativas e também de saúde. Falamos sobre esse concurso ontem aqui no Bom Dia. E que tal saber dicas para correr atrás de uma aprovação, hein? O que é que você acha? Zuila? Uma boa ideia, né, Pedro? Mais uma vez, bom dia a você, bom dia a todos. E olha, a gente está aqui num cursinho que já começaram as aulas, né? Desde o mês passado, desde novembro, que eles já estão com aulas. Então, a gente precisa falar para o pessoal que pegou agora esse edital, que corra, viu? Porque tem pouco tempo para estudar muita coisa. Então, muita gente está aí nessa expectativa, né? Mais de 300 vagas só na área administrativa, mais 280 na área de saúde. Tem que correr. A gente está aqui com o professor Wilmerson Dantas, que vai nos dar mais informações. Professor, muito bom dia. Para aquela pessoa que pegou agora o edital, qual a recomendação? Tem muita gente que está fazendo, né, cursinho, está assistindo aula online. Como se preparar para aproveitar melhor esse tempo que ainda tem até a prova? Bom dia. Bom dia, Pedro, também, né? Seguinte, a grande dica, né, da gente aproveitar o nosso tempo é justamente agora se dedicar à resolução de questões, né? A gente já sabe qual é a banca. Muita gente já vem estudando, né, como a nossa querida repórter falou, a gente já vem estudando há muito tempo. Tem pessoas, tem alunos que já vem estudando desde setembro, né, desse ano, e agora eles vão apenas intensificar. E quem vai começar a estudar agora, né, que eu estava até comentando com ela, que a gente tem os alunos pós-edital, né, que são os alunos que começam a estudar depois do edital. Dá tempo? Dá, pessoal. A gente tem aí quase 2 meses para a prova. Então, é importantíssimo que vocês foquem na resolução de questões. A partir daí, vocês vão ver qual a disciplina que vocês têm mais facilidade, vocês vão perceber quais as principais dificuldades e aí vão conseguir atingir o objetivo, que é justamente a aprovação, trabalhar aí na Prefeitura Municipal de João Pessoa. A gente tem aqui as disciplinas, né, que são em comum para todos, né? Português, matemática, raciocínio lógico, informática e a questão específica, né? Exato. Então, isso tanto para quem é da área de saúde quanto para a área de administrativo. Exato. É preciso resolver questões, dividir essas disciplinas ou fazer mesmo prova com logo todas as disciplinas? Se a gente tem aqui, por exemplo, uma dica bem simples, né, de elaboração do cronograma de estudos. Se eu tenho basicamente 5 disciplinas, a gente fez aqui uma geral para poder exemplificar melhor. Se eu tenho basicamente 5 disciplinas, eu posso iniciar meus estudos com 1 hora para cada disciplina por dia da semana. Segunda-feira, português, terça-feira, matemática, quarta-feira, raciocínio lógico, quinta-feira, informática e na sexta-feira, o específico. No final de semana, como você vai ter aí um intervalo de 48 horas, né, o sábado e o domingo, você ainda consegue fazer um simulado com 50 questões, mais 10 questões de cada disciplina. Então, por semana, você vai estar resolvendo aí 100 questões. Tudo isso vai facilitar a sua vida, né? Você vai diminuir um dos grandes problemas que a gente tem no dia da prova, que é a ansiedade. E, em síntese, o que é a ansiedade? A ansiedade é a gente não conhecer aquele problema, a gente não ter domínio daquele problema. E a partir do momento que você resolve 100 questões por semana, você vai começar a conhecer aquele grande problema e tratar a prova como um pedacinho de papel e não depositar todos os seus sonhos naquilo, porque o peso vai ser maior, você pode não se dar bem. E Tranquilo? não se preocupar também em fechar o edital, né? Muita gente diz, não vai dar tempo de eu ver todas as disciplinas. Se focar em resolução de questões, vai ver o máximo que consegue, né, até a prova. Exatamente. Então, assim, é importante que você seja consciente, né? A gente assuma o risco de trabalhar dentro do cronograma. Então, você vai ter que assumir o seu risco, vai dizer, olha, eu comecei a estudar, principalmente o pessoal que começou a estudar agora, né, o pós-edital. Eu comecei a estudar atrasado. Então, para eu poder compensar tudo isso, é importante que eu siga um padrão, que eu tenha a disciplina de estudar nos horários pré-estabelecidos
anteriormente. Muito obrigada, viu, professor, pelas informações, pelas dicas valiosas. A gente está vendo aí que as inscrições já começaram desde ontem, seguem até o próximo dia 18 de janeiro e as provas para a área de saúde estão previstas para o dia 21 de fevereiro e as do setor administrativo dia 28 de fevereiro. Tem tempo para estudar, tem que se dedicar, tem que aproveitar o tempo em casa, né, para se preparar e fazer uma boa prova. A gente deseja muita sorte, né, para quem está tentando uma vaga aí no serviço público. Pedro, é com você. Isso aí, otimizar o tempo. Obrigado, Zuila. Você que está em casa, já percebeu quanto tempo passa na rede social, mexendo no celular? Imagina se você transfere esse tempo que você fica lá mexendo, curtindo e tal, vendo a vida do povo, você pega esse tempo para fazer algo mais produtivo, para estudar, por exemplo. Pense nisso, hein? São 7h26. Mostramos aqui no Bom Dia que estudantes da UFPB estavam acampados na área da reitoria em protesto contra a nomeação do professor Valdinei Veloso como reitor. Tem novidades sobre essa história. Felícia Arbex. Bom dia. Pedro, bom dia. Bem, de acordo com o advogado do grupo, Bruno Melo, desde domingo, os estudantes e pessoas que são contra a nomeação de Valdinei para reitor da Universidade Federal da Paraíba desocuparam a frente da reitoria. Eles que estavam acampados aqui, faziam mobilização aqui durante o dia todo, até a noite, passavam a noite por aqui, estavam ocupando a frente da reitoria desde o dia 5 de novembro. E de acordo com esse advogado do grupo, Bruno Melo, eles saíram no último domingo, quando a Polícia Federal comunicou que a reintegração de posse aconteceria no dia seguinte. Então, eles desocuparam a frente da reitoria, mas isso não significa que os protestos e as manifestações acabaram. Os protestos continuam durante o dia e os estudantes vão continuar seguindo o calendário de mobilização. Lembrando que essa manifestação é contra a nomeação de Valdinei como reitor da UFPB. Ele foi nomeado no dia 5 de novembro, foi o último colocado na lista tríplice, enquanto a professora Terezinha Domiciano foi a primeira colocada. A decisão de tornar Valdinei reitor da UFPB foi uma indicação do presidente Jair Bolsonaro. A comunidade acadêmica não concorda. Desde o início de novembro, do dia 5, estudantes e pessoas que apoiam o movimento ocupavam a frente aqui da reitoria da UFPB como forma de protesto. Então, desde o último domingo, eles desocuparam a frente da reitoria, mas os protestos e as mobilizações continuam contra a nomeação. Pedro. Vamos acompanhar, Felícia. Obrigado, bom dia. 7h28, o cuscuz foi declarado patrimônio imaterial da humanidade. Que maravilha. O pessoal está mandando foto do cuscuz que preparou em casa nessa manhã de quinta-feira. Está chegando cada foto. Rosane do Bessa, não faça isso, Rosane. Que cuscuz bonito é esse, mulher? Olha, eu só tomo café da manhã depois do jornal. Vendo isso aqui é uma tortura. Eu sou apaixonado por cuscuz. Mais uma foto aqui. Pamela de Miramar, tá recheado esse cuscuz, hein, Pamela? Carne de charque isso aí tá parecendo, né? Lindo, Pamela. Parabéns. Grande homenagem aí. Rafael do Jardim Oceania preparou também um cuscuz gourmet, bonitão, com uma calda aí especial, com um tempero especial, aquela farofa de cuscuz também. Maravilhoso, obrigado. Mais um. É do Rangel essa foto, quem é que mandou? Tony. Bom dia, Tony. E aquele cafezinho do lado, né, Tony? Cuscuz raiz aí com um pedacinho de queijo de coalho que eu tô vendo ali. Mais uma foto que tá chegando. Continue mandando sua foto. Paulo do Bessa, bom dia, Paulo. Tá bonito também esse cuscuz aí, com aquele ovo maravilhoso. Continue mandando sua foto, 981819700. Eu não vou dispensar um cuscuz, eu não dispenso dia nenhum, mas hoje especificamente, saí daqui do jornal, no intervalo do café da manhã, vou devorar um cuscuz, com qualquer coisa. O negócio é ter cuscuz. 981819700, continue mandando sua mensagem, tá? No próximo bloco tem a coluna de política. Laerte Cerqueira fala do polêmico aumento dos salários dos vereadores e do prefeito aqui de João Pessoa. Também tem detalhes da aprovação da lei orçamentária anual do Estado. Agora os deputados vão poder destinar emendas de execução obrigatória. E ainda hoje vamos falar de novo dele, o cuscuz, o mais novo patrimônio imaterial da humanidade. Cuscuz é do mundo todo, minha gente. Voltamos já já, 7h31. Quem participa agora conosco aqui é o meu amigo Davi, de Campina Grande. Chega mais.
Meu nome é Davi Lucas, eu sou de Campina Grande e o Bom Dia Paraíba volta já. Vamos falar de política aqui no Bom Dia com assuntos que vão render bastante. Bom dia, Laerte. Bom dia, Pedro. Bom dia a você que acompanha a gente aqui no Bom Dia Paraíba. Como sempre, tudo que você fala repercute bastante no estado todo. Primeiro, as questões de transição do governo aqui em João Pessoa, que a gente trouxe ontem. Repercutiu, né? De ontem para hoje. De ontem também. Ontem a gente falou aqui sobre a transição em João Pessoa, transição de governo. Fez uma avaliação dos primeiros 15 dias com uma entrevista com o coordenador da equipe do prefeito eleito, Cícero Lucena Valteagra. Ele reclamou da demora na entrega de documentos. Vamos rever um trechinho para relembrar. É inadmissível que depois de 10 dias de iniciada a transição, ainda não tenhamos recebido os documentos listados obrigatoriamente pelo TCE, que deveriam estar disponíveis desde 30 de novembro. A gente trouxe esse trecho aí para fazer um relembra, porque o coordenador da equipe de transição de Luciano Cartacho, do prefeito atual, que é secretário de Transparência, contestou a afirmação de Walter e mandou um vídeo para a gente. Ele nega atraso e afirma que a transição está sendo da maneira mais transparente possível. Vamos ver. Atendendo não somente a resolução normativa do Tribunal de Contas referente ao material necessário para que haja uma transição republicana, mas também atendendo a dezenas de outras solicitações da equipe do prefeito eleito. Nós já disparamos vários ofícios, já recebemos diversas demandas de respostas às solicitações por parte dos órgãos municipais, já encaminhamos várias documentações para a equipe. Só para que vocês possam ter uma ideia, nós temos aí documentos na ordem de mais de 7.000 páginas que já foram encaminhados à equipe do prefeito eleito. Estamos consolidando neste momento outras informações que chegaram das secretarias e de forma muito célere e transparente estamos conduzindo os trabalhos desta comissão. É importante também ressaltar que todas as informações que são repassadas também são alimentadas no portal da transparência do município de João Pessoa. Nós criamos um menu específico sobre a comissão de transição e todas as respostas às demandas também podem ser acompanhadas por parte da população no portal da transparência. E desta forma estamos realizando uma transição republicana transparente e célere na cidade de João Pessoa. É isso. Resposta dada. A gente espera que de fato essa transição seja tranquila. Não tem por que essa confusão, né? A cidade, de fato, as contas estão aí, segundo a prefeitura atual, saneadas. A gente não vê e não fez reportagens nos últimos meses, nos últimos dias, que houve de fato uma distorção. Então, agora de fato fazer uma transição tranquila para o novo governo assumir, porque já assume com o carro andando, né? Não dá para pensar assim, vamos pensar nos primeiros 100 dias. Não, a gente tem um problema sério aí que é a pandemia, ponto. Então, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Economia vão ter já que entrar com decisões. Então, essa transição, de fato, precisa ser mais produtiva e com menos conflito. Que a gente possa usar, por exemplo, esse espaço para discutir mais a cidade e menos esses conflitos que são mais políticos. Eles ocorrem, de fato, né? Porém, a gente espera que se passe essa fase para que seja algo muito mais produtivo. É hora de convergir. Convergência. Tem que ser. Laerte, os vereadores de João Pessoa se reuniram ontem e decidiram aumentar os próprios salários e também do prefeito e dos secretários municipais. Pedro, a repercussão foi muito ruim. Primeiro ponto, ocorreu de maneira muito... Não ocorreu de maneira clara. Faltam palavras. Eu ia usar um termo, não foi de maneira clara, né? Se usou de subterfúgios, eu vou usar esse termo, para aprovar esse aumento. Porque é o seguinte, esse projeto ele já estava sendo discutido, já tinha sido colocado em pauta antes da eleição, um momento que era o ideal, de acordo com a lei, para se fazer isso. Se retirou da pauta, aí agora, a toque de caixa, no finalzinho da legislatura, faltando um dia para a última sessão, que é hoje, que é da LOA, os vereadores colocaram o projeto em votação, principalmente o presidente da casa, João Corujinha, que é quem apresenta a pauta. E aí, alguns vereadores, inclusive, ficaram surpresos, porque não sabiam que o projeto ia entrar em discussão, esse projeto de aumento, né? E esse foi o primeiro problema, um problema
com relação à publicidade, à transparência. A gestão pública precisa apostar nisso. E os vereadores de João Pessoa não fizeram. Até porque a gente vem discutindo aqui ao longo dos últimos meses, aumento em Guarabira, aumento em Patos, em outras cidades, e a gente achou que João Pessoa não ia se discutir mais isso, porque o projeto foi tirado de pauta antes da eleição. Aí, quando ontem, por volta de 11h30, a imprensa descobre, porque não foi publicidade, descobre que houve esse aumento aí dos vereadores, do novo prefeito, do salário do vice, e isso causou uma surpresa. Feito essa observação inicial, vamos ver os números, né? Qual foi o aumento, o reajuste. Para vereador, e no caso do vereador foi escalonado, né? 2021, ano que vem, eles passam de 15 mil, o salário hoje, para 16.700. Em 2022 até 2024, passam a ganhar aí mais de 19, na verdade é quase 19, é 18.891, se eu não me engano. Bom salário, muito bom salário. Quase 19 mil, por isso que a gente colocou aí na arte. Vamos lá, vamos para o presidente da Câmara, em 2021 vai ganhar 21.730, o salário dele atualmente é 19 mil reais. E em 2022 até 2024, R$ 24.600. O detalhe nesse caso é que o presidente da Câmara vai ganhar mais do que, até 2024, vai ganhar mais que o governador, que hoje ganha 23. Esse é um detalhe importante. Vamos lá, a gente tem o prefeito vai ganhar 25.500, hoje ganha 22 mil reais, o novo prefeito, o novo vice vai ganhar 19 mil reais. A gente tem aí também o valor dos secretários, que passam a ganhar 17 mil reais, pouco mais de 17. A gente arredondou aí, tá? Tem um valor quebrado aí, mas é 17 mil. E o secretário adjunto e o procurador, 12 mil reais. Votaram contra esses projetos, porque foram projetos para aumento de servidores, aumento de salário de vereador e aumento de salário do prefeito, vice e secretários. Votaram contra Lucas de Brito, Sandra Marrocos e Tiago Lucena. Tiago Lucena, que foi reeleito, mas disse que não tinha motivos para votar a favor. Marcos Henrique se absteve. E Marcos Vinícius e Léo Bezerra não estavam na sessão na hora da votação. Léo Bezerra, que inclusive será o novo vice-prefeito de João Pessoa. E Elton René não participou da sessão. Eu fui na Câmara ontem e conversei com Lucas de Brito, que foi um dos vereadores que contestaram aí esse aumento. Ele falou dos problemas que o fizeram votar contra o reajuste salarial dos vereadores, dos secretários, do prefeito. Veja. É um projeto inconstitucional. A Constituição Federal, no artigo 37, traz o princípio da impessoalidade. O vereador só pode legislar para outra legislatura antes das eleições sem saber se será ou não reeleito. Depois de reeleito, ele não pode legislar aumentando o próprio salário, sob pena de legislar em causa própria e violar, dessa forma, o princípio da impessoalidade. Então, o primeiro é inconstitucional. Depois, a matéria atropelou o devido processo legislativo. Precisaria tramitar, pelo menos, na Comissão de Constituição e Justiça, e nem parecer oral da Comissão de Constituição e Justiça da CCJ foi colhido. Então, foi uma votação completamente atropelada. E, por último, é uma medida inoportuna para o momento que o Brasil vive, de pandemia, de crise econômica, de 14 milhões de desempregados, de pessoas que não têm o dinheiro sequer de pagar a sua própria feira, que estão se valendo do auxílio emergencial. E aí a classe política se dá de presente de Natal um aumento de subsídio. É claro que essa matéria é inoportuna, por todas essas razões, inconstitucionalidade, atropelo do devido processo legislativo e inoportunidade da matéria, eu votei contrariamente. São 3 pontos que, pelo menos 2, se contestado na Justiça, pode ter, sim, uma resposta. Vamos ouvir o que disse também Tiago Lucena. Tiago Lucena foi o único dos que votaram contra que foi reeleito, ou seja, ele diretamente seria beneficiado ou vai ser beneficiado com aumento, mas ele disse que não deveria aumentar. Veja. A palavra é coerência. No ano passado, esse debate existiu, não somente do aumento de salário, mas o aumento de número de vagas, mais 2 vagas de vereadores, e também a criação da verba indenizatória.
eu sempre fui contrário a todas essas ideias. E aí, sendo contrário a essas ideias desde antes, não poderia nunca, depois da eleição, depois de ter ganho a eleição, com a graça de Deus e o voto dos eleitores de João Pessoa, votar favorável. Não conseguimos falar com ninguém que votou a favor ontem. Num texto enviado pela Câmara de Vereadores para os nossos e-mails, tem uma fala de Milanês, vereador Milanês, que diz o seguinte, que não há aumento para vereadores, prefeito, desde 2012, ou seja, 8 anos. E aí seria uma espécie de reposição. Inclusive o texto não usa o termo aumento, usa assim, reajuste de subsídios, mas é como se fosse uma recuperação, né, do valor que tá desvalorizado. Eu não consegui falar com o presidente da Câmara, tá? João Corujinha, tentei falar com ele ontem na casa, fui na sala VIP onde disseram que ele estava, fui na sala da presidência, fui pelos corredores, conversei com os servidores, aí disseram que ele estava na reunião. Mandei uma mensagem também pelo WhatsApp para João Corujinha e não obtive resposta para ouvir por que o presidente colocou um projeto como esse a toque de caixa aí no final da legislatura, se houve pressão, se não houve, para justificar, para ser, na verdade, transparente, é só isso, né? E em menos de 24 horas da aprovação, a decisão já foi questionada judicialmente. A ONG Instituto Projeto Público entrou nesta quinta-feira com uma ação popular que visa revogar esse aumento. A ação argumenta que a medida fere a lei de responsabilidade fiscal, além de apontar falta de previsão na lei de diretrizes orçamentárias e de transparência pública. Vamos lá, vamos ver a porcentagem, né, para ficar mais claro ainda com relação a esses aumentos. Vamos lá, o vereador, no caso do vereador, o aumento foi de 22%. A gente tem que lembrar que foi escalonado, né? De 15 para 16 em 2021 e até 2024 dá esse total aí de 22%. Para o presidente da Câmara, o aumento foi de 21%, como a gente está vendo aí na tela, de 2021 a 2024. Para o prefeito, de 14% e o vice-prefeito, 14%. A gente tem que fazer uma ponderação. Se a gente olhar essa porcentagem e dividir pelos 8 anos, é como se fosse um aumento de 2,5% ao ano. Se a gente for comparar com outras cidades do interior do estado, em que o aumento foi assim de 50%, 40%, essa porcentagem aí é pequena. Mas aí se a gente for avaliar e qual é a revolta da população de maneira geral, é porque a população acha que os vereadores e o prefeito e o vice-prefeito e o secretário já ganham um valor razoável, né? 15 mil, 17 mil. Porque a gente vai olhar os dados, a Paraíba tem 511 mil pessoas, 12,8% da população da Paraíba vive em extrema pobreza, ganha menos de R$151, menos de 151. E 1,6 milhão de paraibanos, 41%, vivem na pobreza, ou seja, quase 50% da população paraibana vive na extrema pobreza. Vive na pobreza e na extrema pobreza. Então é por conta desse tipo de situação de desigualdade. Outro dado importante, João Pessoa é a segunda capital do país, mais desigual do país. Obviamente que a gente não está colocando o peso da desigualdade no salário dos parlamentares, não é isso. O que a gente está falando é só os números, né, que mostram um pouco por que a população fica meio que revoltada com esse tipo de reajuste num cenário que já não é tão favorável. É só para a gente contextualizar, para não ficar só naquela história de dizer, não, aumentou porque aumentou. Se a gente olhar a porcentagem, repito, ela não é estratosférica como foi em outras cidades, como Guarabira, como Patos, inclusive em Patos foi proibido. Porém, de alguma forma, causa um desconforto por conta da situação de maneira geral. Eu posso falar muito rapidinho aqui? Vá, eu estou tentando construir manda. um raciocínio assim, você logicamente com a sua ponderação jornalística e eu como cidadão aqui respirando fundo. O trabalhador que está assistindo ao Bom Dia pensa assim, ganha um salário mínimo 1.040 e pouco, sei lá. Vai aumentar para 1.088. Olha que aumento. É completamente absurdo. É muita regalia na política do Brasil. E a gente não está falando isso, e eu não estou falando isso, para criminalizar a atividade política. A gente não pode. Não é isso. A política ela é fundamental e os vereadores são fundamentais para discutir, fiscalizar, aprovar leis, para elaborar políticas públicas que mudam a cidade. Porque a gente precisa fazer sempre esse equilíbrio. E eu acho que, de maneira geral, e eu vou ser bem sincero, o que mais incomodou nesse processo agora
foi a falta de transparência da Câmara de Vereadores. Era como se estivesse fazendo assim, e aí eu falo como cidadão, algo escondido, e não tem que esconder, tem que ser transparente. Olha só, a gente não tem um reajuste desde 2012, 8 anos, a gente vai aumentar aí de maneira escalonada, ser claro com a sociedade, porque aí a sociedade vai entender, né? Ou pelo menos uma boa parte vai dizer, não, eles de fato aumentaram, mas estão sendo claros. E óbvio, a gente não pode generalizar, não estou falando, fazendo críticas a todo mundo. A gente só está, na verdade, fazendo uma análise, porque a sociedade mudou, viu, Pedro? Não dá para esconder mais decisões políticas. A gente tem a internet, a gente tem as redes sociais, a gente tem um processo de troca de informações de comunicação que facilitam a transparência pública, então não dá para esconder esse tipo de projeto. Do mesmo jeito que a gente vem aqui e fala dos projetos importantes que são votados na Câmara de Vereadores de João Pessoa. Vamos seguir. Boa sorte aos novos vereadores com novos salários, se não for contestado na Justiça. Bons salários. Vamos lá. É isso. Com relação aos vereadores, é isso. Devem votar hoje, Laís? Eles devem votar hoje, Isso, né? isso. A Lei Orçamentária Anual do município de João Pessoa também, uma votação importante. Teve audiência pública, já foi discutido. O orçamento de João Pessoa para o ano que vem é de 2,8 bilhões de reais, orçamento para a saúde, para a educação. Serão discutidos aí como é que esse dinheiro vai ser aplicado. É uma votação também importante hoje da LOA, a Lei Orçamentária Anual. Já a LOA do Estado da Paraíba foi votada ontem pelos deputados. A lei foi aprovada por unanimidade para 2021. O relator foi o deputado Tião Gomes. E a LOA prevê um investimento aí de quase 13 bilhões e 400 milhões de reais pelo governo do Estado. Pela primeira vez, na Paraíba, a lei estima também emendas impositivas. O que é que significa isso? Cada deputado vai ter um valor de quase 1 milhão e 150 mil reais de emendas impositivas. Eles vão apresentar as emendas e o governo do Estado vai ter que, de fato, liberar o recurso e fazer a obra ou liberar o recurso para o serviço que os deputados indiquem. E por que isso é importante para os deputados? Porque muitas vezes eles apresentavam os projetos ou apresentavam um pedido de serviço, Pedro, e o governador não fazia, porque dava prioridade, puxava o dinheiro para aqui, o lençol é curto. E aí o deputado prometia para a sua região, né, para a sua cidade, e não vinha o dinheiro. Agora não, ele vai prometer e o governador vai liberar esse recurso de acordo com a lei. Segundo a matéria, 50% desse valor, de 1 milhão e 150 mil, devem ir para o Serviço Público de Saúde. É uma outra regra, né? A emenda impositiva, metade tem que ir para a saúde, 50%. Os outros 50% podem ir para outras áreas que os parlamentares quiserem. Lembrando que são 2,1 bilhão para a educação. Anteontem eu errei, eu troquei a educação com saúde e agora estou corrigindo. 2,1 bilhão para a educação, que é o maior orçamento. 1,5 bilhão para a saúde, o segundo maior orçamento, e você tem 393 milhões para a segurança. Outra área também que vai receber muito recurso é a infraestrutura. E em relação ao detalhamento dos valores dos poderes, o duodécimo, o que é o duodécimo? É aquele dinheiro em que o governo recebe, né, dos impostos e repassa para os poderes e órgãos de Estado, né? A LOA especifica a destinação de 300, está aí na tela, 312,9 milhões para a Assembleia Legislativa, para pagar os deputados, verba de gabinete, para pagar o funcionamento, os funcionários, 312,9 milhões. 146 milhões para o Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão que assessora a Assembleia Legislativa na análise de contas. Você tem 682,6 milhões para o Tribunal de Justiça da Paraíba, 263,9 milhões para o Ministério Público da Paraíba e quem recebe menos aí é a Defensoria Pública, 83,3 milhões de reais. Em outros anos, houve até uma discussão, uma confusão por conta desse repasse. Me parece que o governador João Azevedo dialogou aí e conseguiu chegar a um valor comum, um valor para que ninguém reclamasse. E aí, pelo menos até agora, ninguém apresentou nenhum tipo de reclamação. A gente não publicou isso porque não viu. Agora a gente fala da situação do estado de saúde do senador José Maranhão. Vamos lá. Segundo o último boletim médico, Pedro, foi retirada a sedação e o senador segue internado na UTI de um hospital em São Paulo. José Maranhão segue entubado, mas apresentando um quadro clínico estável. A equipe médica está programando o início de uma retirada progressiva da intubação nas próximas 48 horas. Maranhão está internado desde o dia 29 de novembro.
E uma vítima da Covid-19 foi José Bezerra Cavalcante Júnior, que chefiava o gabinete do senador José Maranhão aqui em João Pessoa. Ele tinha 53 anos e estava internado em um hospital particular da capital. José Bezerra estava internado desde as vésperas do segundo turno das eleições. E vamos lá, eu vou falar de uma outra coisa agora, que está na pauta. O Supremo Tribunal Federal, o STF, em decisão monocrática do ministro Marco Aurélio, indeferiu o pedido feito pelas professoras Terezinha Domiciano e Mônica Nóbrega, candidatas mais votadas na consulta pública para a reitoria da UFPB. Elas pediram a anulação da nomeação de Valdinei Gouveia, escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo Marco Aurélio, no momento atual em que se encontra o processo relativo à nomeação de Valdinei, não há nenhum impedimento para que ele seja nomeado, já que, pela lei, o presidente pode escolher os ocupantes dos cargos dentre os candidatos eleitos em lista tríplice, e o nome dele está na lista. O ministro diz ainda que a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, que poderia anular a nomeação de Valdinei, ainda está pendente de julgamento. A gente, inclusive, falou disso aqui. Eu vou embora. Como o jornal ainda falta 35 minutos de jornal, eu posso aparecer por aqui se precisar. Será sempre um prazer. Para fazer algum esclarecimento ou dar alguma notícia que aparecer nos próximos 35 minutos, tá Quando bom? você aparece aqui, as pessoas aumentam o volume da TV. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Laerte. Tchau, Bom pessoal. Dia. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco ou até amanhã. 7h54, a gente viu agora há pouco que fazer os casos nos quais a pessoa... Deixa eu raciocinar de novo aqui. Volta um pouquinho. Pronto, agora vai. A gente viu agora há pouco casos em que a pessoa pode engolir alguma coisa inadequada. Mas e quando acontece a obstrução das vias aéreas? A pessoa não consegue respirar e pode morrer em alguns minutos. É muito sério, é muito grave. Para saber o que fazer nesse tipo de situação, Arthur Lira está com um bombeiro que vai explicar o passo a passo, porque é bem relevante isso, Arthur. Vai com você. Exatamente. Bom dia, Pedro. Bom dia para você que nos acompanha. Uma situação preocupante que sempre pega a gente de surpresa, né? Às vezes você tá lá, por exemplo, comendo um bom cuscuzinho, aí de repente, né, se engasga e é todo aquele pânico. E a gente tá aqui com um tenente, Suênio, do Corpo de Bombeiros em Campina Grande, que vai explicar justamente essas situações para adultos, para crianças. Como a gente estava falando agora, sempre já pensou, você tá ali com a família reunida, de repente alguém se engasga, pega todo mundo de surpresa. Se não for numa situação que você está vendo que a pessoa está comendo, como identificar, por exemplo, se a pessoa está engasgada, se aquela falta de ar é uma crise de asma, por exemplo? É possível identificar isso? Bom dia, tenente. Bom dia. Bem, é possível sim. Assim que a gente identificar, verificar quem realmente, a pessoa que está passando por essa situação de engasgo, no caso, ele aqui está fazendo a simulação, a gente verifica logo que ele vai estar com as mãos na garganta, pedindo socorro, pedindo uma ajuda. Então eu vou me aproximar e vou realizar a manobra de Heinrich, certo? Eu chego por trás dele, né? Me digo que vou ajudar. Se ele estiver de frente, eu peço para ele se virar. Sou do Corpo Bombeiro, vim lhe ajudar, ou sou um amigo seu, vou lhe ajudar. Coloco minha perna entre as pernas dele aqui, certo? Chego na lateral, colocar entre as pernas, ficar nessa posição que ajuda. E eu procuro identificar a cicatriz umbilical. Identifiquei aqui a cicatriz umbilical, um pouco acima, vou fechar minha mão, certo? Um pouco acima, no formato de um copo. E com a outra mão aqui, eu vou forçar para dentro e para cima, como se fosse formando um J. Para dentro e para cima. Nesse movimento aqui, com força. Eu queria que o senhor mostrasse só com detalhe como é que encaixa a mão. Tem um umbigo, né? Você identifica o umbigo. Geralmente eu já coloco o umbigo aqui, ó, o dedo aqui no umbigo e já vou naturalmente subindo. Vai dar uma distância legal. Essa mão fica fechada e a outra vem por cima. Eu fecho essa mão e a outra vem por cima e eu forço para dentro e para cima. É no formato de um J, que aí vai forçar o diafragma e o diafragma vai fazer com que ele expila esse alimento que está, esse corpo estranho, né, que está obstruindo as vias aéreas. Geralmente isso já resolve ou é uma situação que de fato pode persistir? Pode persistir. Caso persista e ele entre em inconsciência, aí, como eu já vou estar nessa posição, eu já vou naturalmente descer com ele aqui. Vou só fazer a descida, certo? Já vou descendo com ele, sustentando ele, colocar o joelho e aí proteger a cabeça dele para realizar o que a gente chama de reanimação cardiopulmonar, que ele vai estar inconsciente, então possivelmente ele vai estar numa parada cardiorrespiratória. Aí já seria uma situação mais emergente, caso isso aconteça, ok?
E aí eu vou ter que verificar aqui a posição dos mamilos, entre os mamilos, fechar minhas duas mãos e fazer o que a gente chama de RCP, certo? É a reanimação cardiopulmonar com pressões torácicas. Para socorristas, a gente sempre faz 30 compressões e 2 ventilações, para sempre ventilar também a parte respiratória, né? Mas se chegar a esse ponto é porque é sinal que é para chamar já alguma ajuda médica, bombeiro, SAMU? Com certeza. A gente sempre orienta os leigos, caso isso aconteça, realizar as massagens, certo? Que no caso é uma situação bem mais emergente, mas via de regra, a manobra de Heilig ela já funciona para essa questão do desengasgo. Pode levantar. Agora, eu queria que o senhor explicasse uma outra situação. Isso aqui se enquadra para crianças acima de 2 anos, já é possível fazer isso. Mas quando tem caso de recém-nascido, é diferente? O que é que pode ser feito? Bem, quando é com questão do recém-nascido, o ideal seria que tivesse algum boneco aqui para a gente realizar a demonstração, né? Mas pegar o recém-nascido, a gente colocar ele com o rosto voltado para a palma da minha mão aqui, eu sustento e faço o que a gente chama de tapotagem. A gente dá algumas batidas entre as escápulas, né? No meio das costas, 5 batidas, né? Com o calcanhar, certo? O calcanhar da mão. E depois eu viro a criança e aí eu vou fazer 5 compressões torácicas com 2 dedos. Faço as compressões, verifico se ela vai estar, se ela expeliu o objeto e retiro. No caso, quando está nas costas, é uma tapinha leve, quando vira no estômago assim, é o dedinho. Não é tão leve, né? Tem que fazer esse movimento. Eu deixo ela bem embocada para a própria gravidade ajudar nesse movimento. E aí eu faço essas 5 batidas, emborco ela e aí eu faço as compressões torácicas e verifico se ela expeliu ou não. Geralmente funciona bastante isso aí. Se for uma criança já grande, é o mesmo procedimento do adulto. Agora, lógico, eu vou ficar de joelhos e realizar toda a situação. Se tiver que fazer um RCP numa criança, aí eu já não posso fazer o RCP com as 2 mãos, tem que ser uma mão só. O ideal nessa hora é, de fato, já pedir uma ajuda. Exato, muito obrigado, tenente. Exato. Pois é, Pedro, é rapidinho assim, mas são dicas suficientes para a gente ter uma noção e, de fato, é uma situação que esse exemplo aqui salva a vida de uma pessoa. Volto com você. Já é um passo a passo inicial importante. Obrigado, Arthur. Agradecer também ao Corpo de Bombeiros. São 8 horas em ponto, gente. Comentário agora, o seu comentário aqui no Bom Dia. 981819700. Francimar Ferreira do Cabo Branco. Tudo bem, Francimar? Que bom te ver. Bom dia, Pedro. Cuscuz fortalece a alma. Concordo. Obrigado por existir, deixar a minha vida mais forte, mesmo com os entalos. Se engasgar com cuscuz, tem que ter cuidado, viu? É sério o negócio. Tem mais uma mensagem chegando aqui no nosso Bom Dia Paraíba. Vamos lá. Tcharam, mensagem aqui, já cliquei. Enfim, o povo tá falando do cuscuz com força. Ó. Patrimônio material, nordestino, sim senhor, cuscuz com ovo, queijos, com leite, nata, cuscuz chique, com charque, legal. Todo mundo tem seu preparo. O Oxe, cuscuz arretado. Magna Vanusa Araújo, de Boqueirão. Magna, você comeu um cuscuz para ficar inspirado, hein? Para mandar essa mensagem para a gente. O cuscuz foi considerado patrimônio imaterial da humanidade, para você que está chegando agora, por isso que a gente está falando. Tem fotos, né? E as fotos? Quero ver o cuscuz do povo. Ana Cristina do Poço, queijo do reino, um ovinho ali, esse cuscuz bonitão. Bom dia, Ana. Pessoal do Poço aí acompanhando o Bom Dia. Tem mais fotos chegando, vamos lá. Vamos ver. 8 horas, 1 minuto. Tem mais aí? Tem outras fotos. Mas tem tanta foto que tá travando o sistema. É um negócio sério. Cuscuz é assim, mexe com todo mundo. Continue mandando aí, 981819700. Logo após o intervalo, tem as notícias do esporte. Destaque para o empate do Belo pela pré-Copa do Nordeste. Empate em 1-1 contra o Atlético lá no interior da Bahia. O jogo terminou empatado, decisão vai ser aqui em João Pessoa. Quem vencer leva, né? Se classifica. E mais uma homenagem muito merecida ao nosso querido cuscuz. Como eu estou falando sempre aqui, virou patrimônio imaterial da humanidade. Daqui a pouco vai ter mais cuscuz aqui no Bom Dia Paraíba. Eita, olha! Eita, danado! Meu amigo Nildo de Ingá, cadê você, rapaz? Eu sou Nildo de Ingá e o Bom Dia Paraíba volta já. Falamos muito aqui no Bom Dia Paraíba que o cuscuz foi declarado patrimônio imaterial da humanidade, culinária nordestina. A gente tem 2 repórteres aqui em 2 pontos da cidade. Ó a vida boa desse povo.
provar aquele cuscuz. Primeiro, Vieira, com licença, tá? Primeiro você, Zuíla Davi. É cuscuz com charque isso aí? Tô vendo bem? É isso mesmo, Pedro Canis. Olha como eu estou bem acompanhada aqui com Dona Regina, que trabalha aqui nesse quiosque, que fica aqui pertinho da TV, no Tambiá, há mais de 30 anos que ela faz cuscuz. E ela disse para mim que depende da região, né, do estado, o jeito de comer cuscuz. Por exemplo, esse que a gente tá aqui, ó, que a gente vai mostrar para vocês, tem a carne de charque, tem o queijo coalho e tem também a nata e o cafezinho e a manteiga da terra. Regina, esse daqui, esse cuscuz, quem é que costuma comer? Bom dia para você. Bom dia, Paraíba. Bom dia a todos paraibanos. Bom dia para você. Como é que é? Esse cuscuz é o do nordestino e do paraibano daqui da região, né? Da região metropolitana. Cuscuz da região, eles gostam com a nata, o queijo de coalha e a carne de charque desfiada com a manteiguinha da terra e um café bem quentinho. Isso, olha, para dar água na boca mesmo. Agora eu quero saber qual a diferença do sertanejo. O sertanejo tem um jeito específico de comer cuscuz também, né? O sertanejo... Ele gosta do cuscuz com? O sertanejo, ele gosta do cuscuz com o queijo coalha, com a carne de charque desfiada e com um leitinho de gado e com a natazinha. Tem o leite, que é o segredo, que é para deixar um pouquinho mais molhado, né? Tem também a opção do cuscuz doce, né? Tem essa versão? Tem o cuscuz doce, que é com leite de coco, com açúcar. E pode ser também com o cocozinho ralado por dentro do cuscuz. Ou seja, todo mundo, cada um tem um jeito preferido de comer cuscuz. Eu gosto desse com leite de coco, com coco ralado, com queijo. E tem outro, é cuscuz de manhã, de tarde, de noite, viu, Pedro? Eu gosto de todo jeito cuscuz, por isso que é patrimônio imaterial da humanidade, né? Não é isso, Regina? É uma delícia o cuscuz. O cuscuz, ele é apropriado para todas as horas e é forte. Pedro Nogueira, eu sou sua fã e sei que você também é fã de um cuscuzinho logo cedo com charque, nata e uma manteiguinha da terra. Tá vendo, Pedro Canis? Ela errou só o sobrenome, mas ela disse uma coisa certa. Se você gosta de cuscuz, eu vou pensar se eu vou levar para você, viu? Fique por aí que eu vou me ajeitar aqui. Regina, tu esqueceu meu nome, foi? Tô comendo cuscuz aí todo dia, tu esqueceu meu nome. Brincadeira, Regina, esse cuscuz é maravilhoso, com charque. Zuíla, não come não. A gente vai encerrar com você comendo daqui a pouco. Vamos passar a bola para o Antônio Vieira. Meu filho, isso é um almoço, é? Pedrão, eu estou aqui no famoso Mercado da Torre e num dos restaurantes mais tradicionais aqui, que é o restaurante do nosso amigo Dó. E a gente está aqui, ó, com o cuscuz do jeito que o nordestino, não só o nordestino, mas o brasileiro e até o turista que vem de outros países gosta. Aqui eu tô com cuscuz com macaxeira. O Dó tá com cuscuz com inhame, mas tem um monte de outros acompanhamentos que podem e devem ir junto com o cuscuz. Dó, muito bom dia. Isso aqui é apenas alguns dos acompanhamentos que o pessoal gosta de ter com cuscuz. Como é que é? O pessoal prefere o quê? De manhã, logo cedo, quando o pessoal chega aqui, chega procurando rabada, cuscuz com rabada, cuscuz com picado. Alguns que vêm, fica pedindo ovo. Aí é cuscuz com ovo, cuscuz, arroz. E a tradição daqui é picado, galinha e carne de charque, mocotó. Tem a língua também, que é muito procurado, o pessoal procura muito língua. Vale tudo? Vale tudo, né? Aqui a tradição daqui é essa. Eu chego aqui às 4 horas da manhã, pego, faço 7 pacotes de cuscuz, molho, boto no fogo. Em 10 minutos está pronto, eu boto na cuba e o pessoal começa a comer. Tem muita gente do sertão, fica me procurando aqui, já sabe a localização aqui. Vem gente de todo canto, até de outro país. Até de outro país vem. E aqui é mundialmente. O cuscuz é a preferência? O cuscuz é a preferência sempre. Olha aqui, a gente então tá vendo aqui, tem a charque, tem a galinha, tem ovo, queijo de coalho, tem saladinha, tem a rabada aqui. Eu vou levantar aqui, Pedrão. Beleza, porque a gente vai chegar um pouquinho aqui com o Cardoso está comigo aqui, também está com água na boca, para mostrar que o pessoal aqui, ó, faz bonito e faz com... Tem cuscuz à vontade aqui ou não tem, Naldinho? Tem cuscuz à vontade, temos cuscuz, inhame, macaxeira, arroz,
Tem a galinha, tem o ovo frito, tem o costela, tem o rabada. Eita, mas o cuscuz, quantas vezes vocês fazem por dia? O cuscuz aqui a gente faz 3 vezes ao dia. Eita, é cuscuz com força. É cuscuz com força. O pessoal aqui não perde tempo não. Beleza, a gente vai ainda dar uma corridinha aqui para aproveitar um pouquinho do tempo. Vem cá, Cardoso. A gente vai aproveitar um pessoal que chegou aqui em grupo e não abriu mão de ter cuscuz no prato. Bom dia. Cuscuz não pode faltar de manhã. Não, não pode faltar. Vocês vieram da onde? São José do Brejo Cruz. Sertão da Paraíba. Sertãozão da Paraíba. E aí o cuscuz tem que estar no prato. Sempre, todo dia. Cuscuz é bom de qualquer jeito. Hoje está com o que aí? Qual é o acompanhamento? Cuscuz com fígado. Olha aí. E o seu? Frango. Olha aí. Cada um tem o seu gosto, a sua forma de comer o cuscuz. E eu, que não sou bobo nem nada, vou voltar a sentar aqui com o Dó, viu, Pedro? Porque o meu já está pronto aqui, ó, na companhia do Dó. E eu te convido, vem para cá também, de repente a equipe do Bom Dia também vem para cá aproveitar e comer muito cuscuz. Simbora! Engraçadinho você, todo cheio de graça, né, Antônio Vieira? Obrigado. Bom cuscuz aí para você, maravilha, para ter sustância o dia todo. Bacana demais. São 8h17. Tira essa imagem aí, porque senão não me concentro. Mais uma pausa por aqui, daqui a pouco volto com outros detalhes, mais notícias no Bom Dia Paraíba. Voltamos já. Esté, chega mais. Oi, meu nome é Esté. Bom Dia Paraíba, volta já. Tchau. É o Ítalo de Lucena. Tudo bem, Ítalo? Bom dia, Pedro. A gente estava falando aí hoje, durante todo o Bom Dia, sobre cuscuz, né? E você gosta, eu sei que você gosta. Eu amo, adoro. O que é que você vai trazer aí? Daqui a pouquinho vai tomar café e cuscuz. Não tenho dúvida, tô esperando, doido que termine o jornal para fazer isso. Já dá 8h30, viu? Gente, olha só, a gente vai falar sobre essas reportagens, né? Uma série de reportagens que vai trazer o Memorial do Cuscuz da cidade de Ingá. A gente vai contar a história de Dona Lia, que passou por muitas dificuldades na vida e hoje é uma empreendedora. A gente separou um trechinho aí da reportagem, escuta aí. Não tinha mais plano para nada, não tinha mais coragem para fazer nada, não queria ninguém ver ninguém. Aí eu pensei assim, meu Deus, eu já passei por tantas coisas na minha vida, porque foi muita coisa. E eu nunca me entreguei assim, porque agora eu estou me entregando. Me ajoelhei aqui nesse beco e pedi a Deus que Deus me mostrasse uma solução. A solução estava nos saberes das avós e nas relíquias de família. Esse projeto do Café da Varanda deram ideia da senhora montar esse ambiente aqui. Desse ambiente. Depois faça um ranchinho de roçada aqui. É a primeira reportagem no Memorial do Cuscuz, viu, Pedro? A gente viu aí, né, a série Paraíba na Mesa, feita pelo repórter Herbert Araújo, nosso amigo, vai mostrar a gastronomia não apenas como um segmento que produz alimento, ela traz a comunidade onde está inserida e compra produtos do lugar. Também fala da valorização dos nossos ingredientes, da nossa arte. E aí tem uma segunda reportagem que também vai ter um exemplo muito bacana de um restaurante na cidade de Areia. Ele surgiu com a ajuda da comunidade. Vê só que bacana. Esse restaurante hoje movimenta toda a vizinhança. O pessoal começou doando alguns pratos, talheres para que esse restaurante funcionasse. A gente está vendo a imagem belíssima, um convite também a todos os paraibanos. E aí na última reportagem vem a alta gastronomia, que também beneficia outras pessoas dentro e fora do setor, como artistas, agricultores, a história de Onildo Rocha, chefe super conhecido no mundo inteiro, que valoriza o que é nosso, o trabalho que a gente faz aqui na Paraíba. E a gente começou a gravar esse material, lembrando que a gente começou a filmar tudo isso, o Herbert foi para a rua antes da pandemia. Então tem algumas cenas que o pessoal vai estar sem máscara, porque é um trabalho que vem sendo feito aí a longo prazo, viu? Tudo isso, 11h45, 15 para o meio-dia. Eu te espero no JPB1, a gente vai estar aguardando por você com essa super série que começa hoje. Pedro. Bem temperado hoje o JPB1. O Bom Dia também, amigo. Também. Partiu o charque agora, viu? Tá quase acabando, né? E hora de comer cuscuz. Partiu cuscuz com charque. Denise Delmiro. A Denise. Cuscuz com quê? Diga aí. Você vai traçar daqui a pouco. Com ovo, com queijo, com leite, com salsicha, com carne, tudo é delícia. Hoje, alto consumo de cuscuz na Paraíba por causa do Bom Dia Paraíba. Tchau, gente. Bom dia pra todo mundo. Valeu, Denise. Bom dia, Ítalo também. Bom dia, Ítalo. Ó, a gente tá mostrando fotos que o pessoal mandou, Ítalo, aqui durante o Bom Dia, ó. Que maravilha. A gente não teve como falar durante... Foram muitas fotos, mas a gente está exibindo aí algumas delas que chegaram aqui durante a programação.
Cuscuz, patrimônio imaterial da humanidade. O mundo está muito mais feliz depois dessa Muito, nomeação. respeita o cuscuz. Bom dia, viva o nosso cuscuz. Tchau.